dia, né? Uma manhã complicada. Cristina, queria te pedir um favor, você pode me ajudar aqui passando, porque me alivia um pouco. É uma manhã difícil, né? Acho que a gente deveria, cadê a Deise? Acho que a gente tem que repensar, né, Deise? Se onde é mais importante nossa presença no momento, né? Não sei se é agora ou se depois da minha apresentação, mas acho que a gente vai ter que pensar isso. Acho que a situação está bem séria, né? Até onde eu estou acompanhando aqui, tá? Então, tentar aqui, né? Os professores responsáveis por essa pesquisa sou eu, professora Maria de Fátima e professora Águida. A professora Maria de Fátima e a professora Águida estão no evento agora em São Luís do Maranhão, porque os coordenadores e professores estão reunidos lá para discutir o futuro desse curso, né, que são 44 universidades brasileiras que ofertam esse curso, e o curso está em risco, né, porque o Ministério da Educação resolveu tirar o apoio, que ele é um curso que necessita de apoio, porque é um curso diferenciado, como nós vamos ver aqui. Ele resolveu retirar o apoio e os cursos correm risco de serem extintos nas universidades, né? Por isso que elas não estão aqui. Os demais pesquisadores, né? Estamos aqui só eu e a Cristiane, que é doutoranda, que faz parte dessa pesquisa. Os demais também não estão aqui, nós temos um grupo um pouco maior, porque estão no que a gente chama no tempo comunidade. Nessa semana é tempo de acompanhar os estudantes em suas comunidades de origem. Então, tem um grupo que está na cidade de Itaúbi, né? Então, nós estamos fazendo começamos, né, desde o ano passado, e esse ano a gente está iniciando a pesquisa sobre os egressos do curso. Eu tenho que falar para vocês um pouco do curso e por que da pesquisa de egressos, né? Porque começamos essa pesquisa. Tá. Pode passar. Tá. Pode. Primeiro, esse é um curso, né, que surge na UFMG em 2004 como um curso experimental, né, um curso por demanda. Na época, os movimentos sociais campesinos fizeram uma demanda ao UFMG por uma formação inicial. Havia um recurso no PRONERA, que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Era um curso voltado para assentados. E a gente, junto com eles, a gente formatou um curso que pudesse atender não só as suas especificidades de contexto, de tempo, mas também as suas demandas por conteúdo e por perfil, né? Que professor eles desejavam, o que se esperava, né, de um professor numa área de assentamento, não é? Então, o curso começa com um projeto experimental em 2004. Em 2007, o MEC conhece o curso, se interessa pelo curso, vem aqui e propõe uma nova oferta como uma perspectiva mais ampliada. E quando ele propõe essa experimentação com a nova oferta, ele propõe também que mais 3 universidades façam a mesma coisa, que era a Federal da Bahia, a UNB, a Federal de Brasília e a Federal de Sergipe, além de nós. Então, nós fizemos mais um curso experimental em 2008. E em 2012, a partir dessa experiência das 4, o MEC lança um primeiro edital, convidando mais 10 universidades para testar o curso, testar o modelo, e a partir daí ele constrói uma política, né, que é o PROCAMPO, que é o Programa Nacional de Formação de Professores do Campo. E nessa política, 43 universidades aderem, por isso que temos hoje 44 universidades ofertando o curso, né? Então nós temos aí, enquanto universidade que começa, que planta semente, uma grande responsabilidade, não é? Na forma como fazemos o curso, não é? Por termos sido o nascedor, o lugar do experimento inicial. Então, eu vou falar um pouco rápido aqui do curso, né? Ele é um curso
que é por alternância, né? Ele não é um curso à distância, ele é um curso presencial em alternância. O que significa isso? Os estudantes têm um tempo de formação aqui, um tempo concentrado, geralmente não, sempre em janeiro e julho, e o outro tempo formativo é feito na comunidade, na região onde ele mora, e a universidade tem um vínculo, né? Durante esse tempo formativo a universidade se desloca, né? Os professores se deslocam, e aí ele se dá de diferentes maneiras, pode visitar diretamente onde ele mora, ou pode reunir 20, 30 alunos numa cidade, numa determinada região e fazer algum tipo de trabalho. A forma como o tempo comunidade se organiza depende das circunstâncias e da situação. Esse é o principal elemento que está em risco, né? Porque a falta de recursos, a universidade não consegue se mobilizar e se organizar, né? A alternância não é só por uma questão de que é um tempo melhor que o estudante tem para ficar aqui, para não atrapalhar o trabalho. Isso também é, não é? Mas a alternância tem um objetivo bem explícito, né, que é criar condições para essa articulação teoria-prática. Eu vi o Paco falando aqui um pouco, né, da turma dos egressos da pedagogia. A ideia é que, e essa foi uma demanda dos movimentos sociais, não é, que a formação dialogasse, né, que a teoria dialogasse com a realidade. Não só com a realidade imediata do estudante, que é a sua realidade ali, dos seus alunos, tal, mas com a realidade mais ampla como um todo, né, e que ele precisava aprender, fazer perguntas à sua comunidade, à sua região, à sua realidade, para poder trazer para a formação. Que ele não ia se formar se ele não conseguisse fazer perguntas e questionamentos à sua realidade, não é? Então, esse é o primeiro item, né? Então, formar em alternância tem esse desafio que é construirmos uma formação que permita esse diálogo e, ao mesmo tempo, que se ensine o educador a olhar e questionar e perguntar sobre sua realidade, né? Só um parêntese, a gente fez um curso de formação continuada para 300 professores das redes públicas e as 300 falaram a mesma coisa, que no curso que a gente faz na Escola da Terra, e elas disseram assim: o que vocês aprenderam mesmo nesse curso? A olhar para fora da escola e fazer perguntas, o que o povo fora da escola quer da escola. Isso para nós é um pouco, dá um fomento, que significa esse desafio da gente fazer essa articulação. Outra questão do curso são as áreas, a formação por área do conhecimento. O curso não forma por disciplina, né? Então ele forma, ele se habilita para trabalhar com ciências da vida da natureza, língua, artes ou literatura, ou ciências sociais e humanidades, ou matemática. Desde o início, pensamos na época, em 2004, que essa era uma tática, né, quer dizer, era uma forma de garantir o professor lá, porque os professores não ficam no campo, né? Ele vai, quando ele chega lá no dia seguinte, ele já pediu a transferência, e a ideia é que o professor, se ele fosse do campo, lá ele não tem interesse de sair de lá, né? Então, se ele tem uma formação melhor, se ele tem uma formação que dá conta mais ampla, ele pode garantir ali uma escola de boa qualidade. Mas é também uma perspectiva estratégica, né? A gente já discutia a questão da formação do educador, tentando quebrar um pouco a questão da disciplina, da fragmentação dos conteúdos, não é? E essa já é uma experiência, nós já temos experiência, professor de ciências, né? A quinta, oitava, né? A quinta ou nono agora é professor, nós temos professor de ciências, então por que não fazer o mesmo com o professor de ciências sociais e humanidades, né? Isso não é novo na nossa realidade. E o mais desafiante, né, que tem relação direta também com a alternância, é que o curso tinha que explicitar, né, e tem que explicitar, né, um projeto de formação que estivesse vinculado a um projeto de escola e a um projeto de campo, né? Os povos campesinos, quando procuram a universidade, eles têm um projeto de campo, né, que é um campo sustentável, que é um campo da pequena propriedade, que é um campo da diversidade, que é um campo dos sujeitos coletivos, e não o campo do agronegócio,
centrado na produção para exportação, não é, dos agrotóxicos. Então, eles têm um projeto de campo. Então, essa formação tem uma intencionalidade, não é? Formar educadores que possam contribuir com esse projeto. Então, o curso, desde o início, ele tem intencionalidade. Ele tem princípios e tem intencionalidade. E, com isso, né, ele traz muitos desafios, não é? Ele traz um desafio que é institucional, que é esse diálogo com a universidade, com o modelo de formação que a universidade, de formação de professor que a universidade tem, e que discute, às vezes tenta até superar, mas a gente sabe o que tem sido a formação de professor, e a gente é tenso, esse nosso histórico de formação docente, então, e até para a própria existência do curso, o curso em 2 tempos diferentes, áreas do conhecimento, isso traz muitos desafios. O diálogo com os movimentos sociais e sindicais também é um grande desafio, porque se o curso perde esse diálogo, se ele perde essa materialidade, ele perde o seu significado e o seu ponto de partida e o seu ponto de chegada. E manter, né, esse diálogo ao longo do desenvolvimento do curso é também um dos maiores desafios que nós temos na universidade. Porque de propositores, eles passam a ser consultivos, né? Então, o máximo que a gente consegue na universidade é ter uma comissão consultiva, não é? E a gente não consegue que eles sejam como os grandes que ajudaram a criar e a construir o curso no início, de continuar nessa perspectiva, não é? Esse é um desafio que tem relação com o diálogo institucional. E esse é o ponto principal dessa pesquisa, a inserção socioprofissional dos egressos. Eu vou pular, porque depois eu vou falar. O curso também, ele é uma sementeira para a construção de política pública e é também referências para as outras instituições de educação superior, né? A gente acaba tendo, semana retrasada, a gente recebeu professores de todas essas universidades, a gente tem um projeto de formação, né? E a gente trabalha com eles. Então, como é que surge... Como é que surge a questão do trabalho com os egressos? Desde o início, em 2004, a gente preocupou com a formação. Então, muita pesquisa, publicação, livro, a gente tem muita coisa sobre formação docente, porque os desafios colocados para formar nessa perspectiva são muitos. Então, a gente tinha muita coisa, né? Preocupação com os egressos surge após a formação da primeira turma em 2010. Começou coisa simples assim, eu vou tirar o CAT para dar aula e chego lá, não tem como, o pessoal fala que esse curso não tem como, eu vou dar aula de quê? Entendeu? Coisa bem lá do concreto, né? E a gente tenta que ir para a Secretaria de Educação e discutir, e conquistar e ter uma orientação especial para que eles pudessem tirar o CAT e dar aula, para fazer o concurso, outra luta, não é? E nós, na verdade, o grande motivo dos egressos, assim, falo que tem todos os motivos acadêmicos, tem uns que é de plano mesmo subjetivo e até de implicância mesmo. Esse eu gosto de contar, porque desde que o curso começou, tinha uma coisa assim, esse curso é fraco, não só pela estrutura, mas pelos sujeitos que estavam, né? Um sujeito com cara de fraco mesmo, né? Cara de pobre e tal. Esse curso é fraco, é um curso de menos, não é? E a primeira turma, o que aconteceu? Logo que formou, em 2010, teve um concurso. Todos que tentaram passaram dentro das vagas. Ninguém, todos que tentaram passaram. Falei, mas isso aí pode ser bom, né? Pra gente, quando o pessoal falar, dá a entender que o curso é fraco, a gente fala, engraçado, que curso fraco é esse? Que o pessoal sai daqui e passa no concurso do Estado. Não só do Estado, como dos municípios. Não deve ser tão fraco assim, em termos de conteúdo, né, acadêmico, que o pessoal deu conta, não é? Não é tão fácil assim passar, e passar dentro das vagas, né, você pode passar lá, sei lá que lugar, mas passar dentro das vagas, e isso nos despertou, falou, a gente podia fazer um estudo mais sistematizado para quando vier a gente falar, toma aqui, olha esse dado aqui. Olha esse dado, vê se esse dado te convence um pouco que o curso não é tão fraco assim, né? E outra coisa que nos chamou a atenção foi que a gente começou a ver egressos em vários lugares. Uma vez eu fui visitar um deputado aí para lutar por recurso,
Quando eu chego lá, quem me recebe é um egresso. Quase a maioria dos assessores deputados eram egressos do curso. Falei, mas deputado, o senhor tem aqui, a maioria, um povo qualificado, são seus funcionários, acho que você tem que ajudar esse curso, porque senão não vai ter mais egressos aqui. Então a gente começou a ver egressos passando no mestrado, doutorado da USP, da UNB, na Bahia, não é? Começamos a ver egressos ocupando direção de escola, cargos públicos, e com secretário de educação no município. Falou, não, acho que a gente precisa de compreender um pouco. E naquele primeiro momento era assim, vamos mostrar que o curso não é tão fraco assim, que o povo quando forma tem condições, assim. Tá, não foi o primeiro alerta, assim. Então começamos a pesquisa, aí vai passar, Cris. Esses são os objetivos, assim, acho que não precisa, já falei deles. Eu acho que é importante falar das referências teóricas, não é? Que orienta, quer dizer, quando a gente vai olhar o egresso, o que ele está fazendo, nós estamos nos orientando pela matriz da educação do campo, né? A educação do campo, que é uma matriz que a gente vem construindo desde os anos 80, né? Ela fala de um projeto de escola que é vinculado a um projeto de campo e também um projeto de sociedade, né? E ela tem alguns princípios, como a participação efetiva dos sujeitos campesinos na escola, na construção da escola, né? A ideia da escola, da educação como direito, da vinculação da formação com o projeto de escola. E esse último princípio que vocês estão vendo aí, né, que é da construção de identidade socioterritorial, ele surge de uma outra pesquisa de egresso que nós fizemos, que é egressos daqueles cursos do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Porque o que acontecia? As pessoas esperam que o egresso do curso volte lá para o campo, e se ele não estiver lá, naquela escola dando aula, então ele não cumpriu o objetivo do curso, né? E nós descobrimos que tinha egresso em vários lugares, mas que se identificam com a identidade campesina. Entendeu? Então, a gente encontra uma coordenadora estadual da educação do campo dentro da Secretaria Estadual, que ela fala, sou camponesa, estou aqui trabalhando na luta pelo povo camponês, não é? Eu encontro outro egresso na Secretaria de Agricultura Familiar, aqui do agora Desenvolvimento Agrário do Estado, fala, sou camponês, estou aqui, não é? Então, nós estamos construindo, não é uma construção minha, tal, é de um grupo, o conceito de identidade socio-territorial, né? Que a identidade campesina, ela não se define somente pelo local onde a pessoa está, não é? Mas sim pelo conjunto de articulações e de envolvimento com o projeto que ele defende, não é? Então, por que chamamos de identidade socio-territorial? Porque estamos partindo do conceito de território, né? O conceito de território, por exemplo, território campesino, não significa, o território campesino pode ser, este aqui onde eu estou falando do povo camponês. Neste momento aqui se institui um território campesino. Na minha presença, na minha fala, na minha apresentação. Então eu não preciso estar morando lá, não é? Para estar falando, construindo esse território, construindo relações de poder, dando significado e força para a luta campesina, né? Então, por isso esse conceito de identidade socio-territorial para ajudar a analisar as práticas dos egressos. E a gente já tem alguns resultados ainda. Aí eu acho que não precisa falar sobre isso, porque não vai dar tempo, que acabou. Que nós já temos um trabalho aí que a gente está produzindo de sistematização das produções acadêmicas. Tem gente que pesquisa o Lecampo do Brasil inteiro, então tem muita tese, muita dissertação, e a gente está retomando isso, né? Tem muito trabalho sobre a formação e pouco sobre a prática, né? Que a gente está começando agora. Estamos construindo um banco de dados, estamos conversando com o COEP, que agora é CEP, né? Para discutir essa produção do banco de dados. Estamos aplicando os questionários, né? Os egressos estão respondendo, né? E um resultado inicial que a gente tem é que as práticas dos egressos, eles são marcados por que a gente chama em contextos
em diferentes territórios, não é? Mas nenhum dos egressos entrevistados agora, todos os egressos entrevistados, aliás, tem a marca da identidade campesina, não é? Ele está naquele local como campesino, ele está ali atuando como campesino e lutando pela causa campesina. Por isso que a gente está adotando o conceito de identidade socioterritorial. E na escola nos chama a atenção os egressos que estão na escola, que é um número significativo, ainda não temos esses dados, não é? E acabamos de conseguir um edital específico para, pelo menos para as escolas de assentamento, né, que dá uma pontuação específica para quem fez licenciatura do campo, para que as pessoas possam atuar nas escolas de assentamento. A gente observa uma prática muito diferenciada. E aí, Paco, interessante te ouvir, né, porque do pessoal lá da egresso da pedagogia, eu acho que a gente tem muito que aprender, né, assim, que como a formação ela é o tempo todo orientada pelas questões e pela prática e por um conjunto de coisas, o desafio não é, o maior desafio que a gente vê nos egressos do Elecampo não é esse, né? O maior dos desafios dos egressos do Elecampo é construir dentro da escola um projeto pedagógico que seja articulado com um projeto de campo, não é? Esse é o desafio, porque quando a escola, o conjunto da escola aceita, ela tem uma visão ideal de campo, né? Ela não quer os conflitos, ela não quer a discussão da violência, ela não quer a discussão da luta pela terra, ela não quer isso dentro da escola. Ela não quer este conteúdo, entendeu? Ela quer uma coisa, cultura, uma prática cultural, é bem aceita, uma dança, um catopê, uma marujada, isso é bem aceito dentro da escola, desde que não toque nos assuntos que são do conflito, não é? Então, este é o maior desafio até então. Muito obrigada, gente. Desculpa.